Gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no meu canal. O meu nome é Priscila Dantas e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo da sereia. Isso, o tão queridinho arquétipo da sereia. Pessoal, a minha experiência com esse arquétipo, ela é uma das melhores experiências que eu já tive. No início, eu estudei muito sobre o arquétipo da sereia, por ele ser um arquétipo de muito magnetismo, de ter aí o seu lado sombra, né, um tanto quanto controverso para cada pessoa que faz a ativação do arquétipo. Porque as pessoas relatam, né, que você não pode estar em um relacionamento para você estar ativando esse arquétipo. Então, como eu gosto muito de fazer experiências, eu tive uma experiência de mais de um ano com o arquétipo da sereia. Eu já retornei para outros arquétipos antes, né, assim, de utilizar um arquétipo para determinada função, né, da minha vida, para determinado objetivo, né, que eu quis alcançar, porque todos nós sabemos que nós precisamos ter um objetivo para estar ativando um arquétipo. E o arquétipo da sereia, ele é um arquétipo em que eu mantive ativado por um ano e desativei. E assim, é algo surreal que eu sempre quero voltar para esse arquétipo. E eu vejo várias pessoas relatando a mesma coisa. Eu ativei o arquétipo da sereia e depois eu acabei voltando para o arquétipo. É uma sensação, uma energia muito, como que eu posso dizer? Muito diferente mesmo. Como depois que você experimenta essa energia, esse magnetismo que a sereia tem, essa feminilidade, eu não sei se é porque como eu falei em um vídeo anterior, o meu lado yang ele é um pouco mais aflorado. Então eu precisava experienciar mais o meu lado feminino. Porque eu tava assim muito nesse polo masculino. Eu tinha o meu cabelo cortado mais curto, né? Então, assim, e é engraçado que o arquétipo da sereia, ele faz com que os seus cabelos... Eu notei, assim, né? O pessoal fala que não, que... Mas tudo tá no nosso inconsciente. Então, assim, quando você incorpora o arquétipo, o seu inconsciente, ele começa a dar sinais até mesmo no seu corpo físico. Então, eu notei, assim, um crescimento muito rápido, apesar que o meu cabelo, ele já tem um bom crescimento. Mas eu notei um crescimento muito rápido dos meus cabelos. Em torno de 6 meses, eles crescerem, os fios assim estarem crescendo absurdamente. E a questão do magnetismo é muito, muito verdade. Você atrai muitas pessoas, né? Assim, é um ótimo arquétipo para vendas, tá, meninas? Vocês que trabalham com vendas, ele é um ótimo arquétipo para vendas, porque ele tem toda essa questão da sensualidade, a questão assim da como que eu posso dizer, de você conseguir comunicar melhor, né, o teu produto, você ter um poder de convencimento, né, do seu cliente, porque a sereia ela é aquela que atrai pelo magnetismo, pela beleza, né? E ele não é um arquétipo assim que vai deixar você bela só fisicamente. Ele é um arquétipo que você aflora a beleza que já está em você, né? Porque assim o arquétipo ele só vai aflorar aquilo que já existe dentro de você, né? Então, assim, as pessoas vão te perceber mais doce, mais calma, mais tranquila, né? Eu sempre equilibrei esse arquétipo com outro arquétipo de estabilidade, porque como imperador, leão também uma ótima combinação, par de alianças. Você também pode combiná-lo com, no caso para relacionamentos, com casal de lobos, com um casal de flamingos, sempre com arquétipos de casais, né? Porque a sereia ela sozinha eu já experimentei, né? Ela só a energia pura da sereia e eu senti assim um pouco de instabilidade emocional, tanto que aflora muito aquilo, né, o seu sentimento, sua emoção, aquilo que você já está trazendo, né? Então assim, eu sentia que como a sereia transita entre a água e o ar, né? Ela domina
esses dois elementos, assim, digamos, não sei se é dessa forma a forma correta, mas, assim, ela tem esse domínio, então, assim, eu falo, né, no meu caso, eu senti que eu ficava um pouco instável em questão assim, ai, será que eu quero estar solteira? Mas aí depois eu falava, não, mas será que eu quero estar casada? Ai, será que eu quero ter alguém? Eu ficava muito nesses dois mundos, né? Porque a sereia, ela tem esses dois mundos entre a água e o ar. Então, por ela ser metade humana e metade peixe, então, assim, fica um pouco, acaba trazendo um pouco uma certa confusão mental daquilo que você pretende. Mas, por outro lado, foi um dos arquétipos em que eu mais estive conectada por mais tempo. Quando criança, eu me lembro que eu já tinha uma conexão com uma sereia de forma inconsciente. Porque eu me lembro que na escola, sempre que a professora pedia para eu desenhar um desenho livre, eu acabava desenhando sereias, acabava fazendo desenho de várias sereias, eu gostava de pintar as caudas das sereias, assim, sabe, de várias cores, e era o meu desenho predileto. Eu amava desenhar sereias. Então, eu já era conectada, né, com esse arquétipo desde a minha infância. Então hoje, conhecendo, né, a energia aí dos arquétipos, eu resolvi me conectar conscientemente com esse arquétipo. É um arquétipo lindo, um arquétipo maravilhoso, uma energia muito gostosa, você se sente muito alegre. O lado comunicativo, igual eu falei, o lado que você consegue desenvolver essa comunicação com as pessoas próximas, né, ali com os seus familiares. Eu, assim, o lado feminino, eu senti, as pessoas falam sobre rivalidade feminina. Eu não senti isso com tanta força. Algumas, eu notei uma ou duas pessoas só, né, assim, que teve essa questão, talvez de se incomodar um pouco com essa energia da sereia, mas assim, na questão assim, talvez de competição, sabe, assim, de você sentir que a pessoa talvez quisesse estar ali competindo com você, mas nada que viesse atrapalhar o meu relacionamento com essas figuras femininas, né? Mas no mais, assim, é um arquétipo super sociável. Lado sombra, quando eu me conectei a primeira vez, eu tentei me conectar com a sereia para eu poder ficar mesmo assim, conectada a ela umas 3 vezes. Eu tentei, porque assim, gente, eu colocava e tirava, porque eu não aguentava. Porque assim, eu ficava só chorando. E não, eu sentia assim, no início, eu acho que isso era uma sombra, né? Eu chorava demais. Tem uma vez a primeira vez que eu me conectei, eu fiquei no tanque, assim, lavando algumas roupas, e eu ficava chorando, 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 e eu não sabia por que eu tava chorando. Não tinha motivo, assim, eu sentia uma carência, uma tristeza, algo assim que precisava ser limpo. Na verdade, aquilo precisava sair de mim, eu precisava me limpar, né, dessa energia que estava no meu inconsciente. Mas assim, aí depois da segunda vez também eu tive muita dificuldade porque eu queria ficar só dormindo, eu tinha aquela sonolência, porque como eu falei, como eu tenho esse lado yang um pouco mais aflorado, se eu deixar, eu queria só ficar agindo, sabe assim, só trabalhando o tempo todo, né, aquela energia de trabalho, trabalho, trabalho. E o feminino, como ele é mais receptivo, então assim, quando eu me conectei da segunda vez, o polo feminino ele aflorou rápido demais e com muito peso, né? Então assim, eu acabei tendo um pouco assim de preguiça, né? Eu acabei ficando um pouco preguiçosa. Então assim, eu falei, não, eu preciso equilibrar esse arquétipo com um segundo arquétipo. E foi quando eu testei ele com vários, mas sempre mantendo a sereia, sempre mantendo. Aí já testei ele com a águia, com o leão, com o imperador, com o mago também é uma ótima combinação para você equilibrar, né? E aí para relacionamento, o que eu notei, né? Que ele realmente, ele sozinho, você fica instável, a sua mente fica instável. Então assim, o ideal é que você sempre equilibre ele com outro arquétipo, né? Um arquétipo de pra você manter ali o relacionamento, né? Igual eu falei que eu indiquei, algum casal de lobo, flamingo, cisne, alguma coisa pra você tá mantendo aí o relacionamento, tá? Então assim, quando eu coloquei esses arquétipos não me atrapalhou.
tá? Na questão de relacionamento, não. Quando eu coloquei junto, tá? Assim, não tive essa questão de, o relacionamento não durar. Não, comigo isso não aconteceu, tá? Então, assim, eu tava até um pouco, assim, receosa de vir falar, né, do arquétipo da sereia, por conta, né, de ter muito essa questão das experiências das pessoas serem, né, diferentes, e sempre, muitas vezes, vários relatos das pessoas dizerem a mesma coisa. Eu tenho medo do arquétipo da sereia porque eu coloquei e aí meu relacionamento não durou, ou eu não consigo um relacionamento e tal e tal, e eu ficava, falei, eu vou testar esse negócio. Eu vou testar essa energia, assim, porque eu gosto de sentir em mim, sabe? Às vezes outras pessoas falam, mas porque eu coloquei isso? Não, eu gosto de sentir a energia em mim, né? De sentir como que vai funcionar comigo. Porque cada ser humano tem sombras diferentes, tem experiências diferentes, né? Então, assim, eu vejo o mundo que eu olho lá fora e vejo, ele é o meu mundo. E o mundo que o outro olha lá fora e ele vê é o mundo dele. Então, cada um, né, vai enxergar o mundo de uma forma. Então, assim, os arquétipos é a mesma coisa. Né? Tem pessoas que conseguem conviver muito bem com uma energia e outras pessoas já não conseguem. Eu já tive vários outros arquétipos que também eu não consegui manter. Né? Manter, assim, esse arquétipo ativado por conta de eu ainda ter coisas em mim que eu ainda não estava preparada para estar trabalhando, né, no momento. Porque o lado sombra, ele não é do arquétipo, o lado sombra, ele é nosso. Então, quando a gente aflora o lado sombra, o arquétipo está mostrando, olha, você precisa trabalhar isso, né, você precisa integrar essa sombra. Né? Então, mas muitas vezes nós não estamos preparados. Né? Por exemplo, sombra de medo, né? Sombra de depressão, né? Essas coisas mais complicadas de estar se resolvendo, muitas vezes o ser humano ele ainda não está preparado para lidar com isso, com essa sombra. Né? E aí, então, a gente acaba não conseguindo manter, né? Ainda naquele momento, aquele arquétipo. Mas quem sabe em um outro momento, né? Em um momento em que a gente está mais preparado, né? Para lidar com esses medos e essas angústias, tá? E no mais, pessoal, eu falo pra vocês, eu me desconecto, depois eu volto a me conectar com a sereia, porque é uma energia que ela me chama como se fosse um arquétipo que já nascesse com ele, sabe? Assim, que já fosse uma essência minha. Então, eu desativo, depois eu volto a ativar. E eu sempre me sinto muito bem, né, com essa energia. Eu acho que ela faz parte de mim, de alguma forma. Então, pessoal, o meu relato, a minha experiência hoje com o arquétipo da sereia que eu tenho para falar para vocês é isso por hora. Espero poder voltar, né, com mais experiências sobre o arquétipo da sereia. Espero que vocês gostem também. E se você é novo aqui no meu canal, eu peço que você já deixe o seu like e que você se inscreva para não perder mais conteúdos que em breve virão por aí. Um beijo no seu coração, amor e luz no seu caminho.